Sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidá-los para se sentar, tomar os seus lugares, para que a gente inicie o nosso dia de planejamento da Orla aqui na Praia do Ervino. O cafezinho ele vai ficar ali o tempo todo. Nós tínhamos proposto na nossa programação um intervalo na metade da manhã, mas a gente sabe que o nosso tempo é bem curtinho, então a gente deixou esse espaço agora no início. E em qualquer momento que vocês quiserem, né, tomar um cafezinho, daí vocês podem ir chegando ali. A gente pretende não fazer o intervalo para aproveitar melhor o nosso tempo aqui, tá bem? Bem, bom dia a todos. Eu me chamo Edilane Rocha Nicolete, eu sou bióloga, doutora em ecologia, represento aqui o Instituto NILA. O Instituto NILA, nós somos uma empresa que trabalha com consultoria ambiental e com planejamento territorial. Dentro dessa ênfase, nós temos um pilar de trabalho que é com gestão costeira, onde a gente vem trabalhado em algumas formas, né, de modificação, de planejamento da Orla também, de adequação dos espaços. No projeto Orla, aqui no município, nós participamos, né, de um processo licitatório, fomos vencedores de uma licitação e começamos final de fevereiro, março, nós começamos já a atividade referente ao projeto Orla. Então são várias etapas, como vocês vão ver detalhadamente mais a seguir, né? Aqui eu vou falar em linhas gerais, de modo popular, o que é o projeto Orla. Então iniciamos, né, com conversas, diálogos, abrindo esse canal com o município, verificando também o que já foi feito. Então o projeto Orla não está iniciando agora, ele já é uma construção que vem sendo feita nos últimos anos. No entanto, o município ainda não tem o PGI, né, aprovado, pronto. Então é o que a gente vai elaborar aqui, né, o plano de gestão integrado da Orla nessas atividades. O plano de gestão integrado da Orla, ele faz parte, nós temos o que a gente chama de oficinas porque cada um trabalha. Então nós somos a equipe de facilitação, a gente ajuda a conduzir o processo de acordo com a metodologia, mas quem define são as pessoas, os participantes. Então, tem várias formas de trabalho, a gente trabalha muito em grupos. Aqui, como a gente já está trabalhando só uma unidade específica de paisagem, é algo que a gente fez adicionalmente esse dia aqui na Praia do Ervino. Então, assim, aqui em São Francisco a gente fez um dia adicional a mais para contemplar essa unidade de paisagem, já que a gente fica um pouquinho distante, para discutir especificamente o Ervino. Mas todos que estão aqui, vocês estão convidados para participar também das demais etapas que continuam acontecendo, né, ao longo dos próximos dias. É bastante importante ouvir, manifestar a opinião, para que a gente possa construir um plano de gestão integrado realmente de acordo com o que São Francisco quer, com o que São Francisco precisa, com o que vocês, né, estão pretendendo, para que a gente desenvolva o município com qualidade. Então esse é o objetivo do Orla. É muito confundido às vezes com definições do plano diretor. Então definições relacionadas ao plano diretor são do plano diretor. Aqui a gente trabalha na questão da Orla mesmo, com definições com o que a gente espera construir. Então uma das primeiras etapas que a gente faz é classificar como está hoje, como está a qualidade dos ambientes, como que estão as representações. Hoje nós temos uma atividade de campo, onde a gente também desenha como a gente está vendo a praia hoje, o que a gente espera para o futuro e como que a gente vai chegar lá, as etapas que vão seguindo, né, na construção. Então a gente trabalha construindo, na verdade, uma grande tabela, onde estão ali todos os desejos amparados pela legislação. Então, por isso a gente tem sempre aqui a presença também de instituições, como hoje a gente tem a SPU, depois eles vão dar as boas-vindas, vou convidá-los aqui para dar as boas-vindas, na pessoa da Lucy e do Lucas. Nós temos também representante do Ministério Público, que está aqui a Luana, então uma técnica também do Ministério Público. Normalmente o IMA também sempre se faz presente, já se fez presente em diversas etapas e está a par do que está acontecendo, tem participado nos nossos grupos de atividade. Então é interessante isso para que vocês saibam que
A construção ela é feita pelas pessoas, mas tem a participação de todas as instituições e também a participação em peso do município, que é importante que o município planeje, que esteja aqui com todos os departamentos, com todos os diretores. E se o projeto Orla ele não for construído e abraçado pela municipalidade, ele não segue a trajetória que é para seguir. Então o município de São Francisco tem abraçado essa construção, ajudado e apoiado. E o nosso papel como equipe de facilitação é esse: é conduzir dentro de uma metodologia específica, é alertar para o que a gente tem de legislação a cumprir e deixar com que os desejos da sociedade como um todo venham a fazer parte, mas dentro da legislação adequada, apropriada e aos moldes de crescimento do que o município quer. Então, nós teremos várias etapas, teremos etapas participativas, onde cada um pode manifestar a sua opinião. Então, pedimos para que, dependendo do número de pessoas que às vezes querem se inscrever, às vezes a gente limita inscrições só para que todo mundo possa ser ouvido. Então, se possível, a gente ter sempre essa conduta e dizer que o espaço de discussão de vocês não se limita a esse dia. Então, esse dia ele veio mais para que vocês entendam a importância da participação e quem sabe vocês continuem, dentro das possibilidades de cada um, participando nos demais dias de oficina. Mas então, hoje é um dia que a gente inicia a discussão aqui do Ervino, tem a tarde de campo, mas depois as discussões elas vão seguir nessa fase participativa, que ela se estende de forma direta, presencial até agosto, mas a gente tem consultas públicas, pelo menos 3 consultas públicas, tem avaliação da Comissão do Estado, volta depois o PGI, tem audiência pública. Então em todo esse momento a participação ela não acaba hoje, não acaba aqui. Então as opiniões vão ser ouvidas, o processo vai sendo construído, tá bem? Então gostaria de deixar isso claro e deixar o Instituto Unila à disposição de quaisquer um de vocês, para que vocês possam entrar em contato diretamente comigo ou com as demais representantes da equipe de facilitação. Então nesse momento gostaria também de apresentar a equipe de facilitação. Samanta, por favor. Alessandra. Cadê? Ah, tá aqui. Tá bem. Nós somos em 4 facilitadoras. A Daniela hoje ela está cuidando de outros aspectos não presencial aqui, mas a gente tem mais a Daniela também. Então a Samanta quer dizer oi, Samanta. Ela está funcionando. Depois ela vai fazer a apresentação dela e daí no momento oportuno ela vai apresentar todas as qualificações, mas já gostaria de dizer que a Samanta ela é a facilitadora certificada para o projeto Orla e ela que conduz, ela é a coordenadora principal técnica do projeto Orla. E nós temos aqui a Alessandra, também é uma facilitadora do projeto Orla, então estamos trabalhando junto. Temos a Daniela, que hoje não se faz presente, mas se vocês verem ela aí, vocês podem também procurá-la, se vocês verem ela nos grupos de WhatsApp ou nas próximas fases da oficina. E eu, Edilane, que trabalho na gestão como um todo do projeto. Então a gente se coloca inteiramente à disposição. O Wellington, mas ele fica atrás das câmeras, daí às vezes a gente não fala dele, mas é ele que tira as nossas fotos, então é bom a gente ter uma boa relação com ele. Brincadeirinha. Gostaria nesse momento de chamar a Madeline, por favor, Madeline. E gostaria de convidar o SPU também para se fazer presente aqui à frente, para dar umas boas-vindas, por favor. Nesse momento eu passo a palavra então ao município de São Francisco do Sul, na pessoa da Madeline. A Madeline é a nossa coordenadora do projeto Orla, então ela está fazendo as ações para que o projeto Orla gire aqui no município de São Francisco do Sul. Então gostaria de convidá-la para as boas-vindas e abertura deste dia. Obrigada, Edilane. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Também quero agradecer todas as instituições que já estão conosco desde lá do início, fizeram as suas inscrições e as demais que agora se encontram aqui conosco neste primeiro dia do Ervino. E como a Edilane falou, nós fizemos este dia do Ervino um dia extra para poder contemplar de uma melhor forma o nosso trecho da Praia do Ervino. Então eu quero agradecer aqui ao prefeito municipal, Godofredo Moreira Filho, por ter nos trazido essa oportunidade de estar desenvolvendo o nosso plano de gestão
Costeira Integrada, que é o PGI. Agradecer também ao secretário de Meio Ambiente, o Alan Visotto, e a todos da nossa equipe, que não é somente nós que estamos aqui na frente, mas existe uma equipe bem grande por trás, que nos auxilia em tudo que é necessário. Quero também agradecer ao SPU, que está conosco desde o início, ao Lucas, à Lucy, que nem a Edilene falou, nós temos o IMA também, a Luana, que é do Ministério Público Federal, que também está nos acompanhando. Muito obrigada, Luana. Dá um oi para nós. Obrigada, Luana. Então, nós temos uma equipe enorme e esse projeto, como a Edilene falou, ela não começou hoje, já começou faz algum tempo e nós estamos trabalhando fortemente nele para que a gente tenha um plano de gestão integrada excelente e voltado ao nosso desenvolvimento de toda a orla de São Francisco do Sul. Passo agora a palavra novamente para a Edilene, que vai conduzir hoje nossos trabalhos, e o que vocês precisarem também da coordenação municipal, podem entrar em contato conosco, na minha pessoa, também tem o meu número de WhatsApp para vocês estarem tirando algumas dúvidas, e convido mais uma vez vocês a fazerem parte de todo o processo, não só do dia de hoje, mas de todo o processo, tá? Obrigada. Muito obrigada, Marilyn. Gostaria de passar a palavra agora para a SPU, das boas-vindas, né? A gente comenta, a gente trabalha muito na gestão costeira e às vezes a gente chega nos municípios e as pessoas pensam assim, nossa, a SPU está tão distante, mas não, a SPU é tão próximo, especialmente no que diz respeito ao trabalho do Projeto Orla, que é o que a gente vem aplicando nos municípios, é uma presença constante e tem apoiado muito no sentido de nos instruir, não nós só a equipe de facilitação, mas nós como um todo, porque às vezes a gente deseja uma coisa que não é possível, ou a gente pensa que é impossível algo que é plenamente viável. Então, assim, agradeço imensamente a presença de vocês, e que é uma presença não só no dia de hoje, mas eles já vêm acompanhando também esse processo de construção. Gostaria de passar a palavra à Lucy. Bom dia, pessoal. Então, aqui representando eu e o Lucas, representando a Superintendente de Patrimônio da União, a unidade aqui de Santa Catarina, responsável pelo nosso estado. A gente queria primeiramente agradecer a toda a equipe, a equipe do Projeto Orla, a equipe da Prefeitura, enfim, a própria comunidade que está aqui hoje para construir conosco esse processo. É um processo que tem que ser dialógico, porque senão não haverá a possibilidade de desenvolvimento social, econômico, aliado, é claro, a questões ambientais, E tem toda uma legislação por trás, que traz com que nós possamos traçar essas possibilidades, enfrentar os desafios e, claro, a SPU, nós aqui representando a SPU, mas a SPU como um todo, como uma instituição que está olhando também para esse projeto, querendo contribuir com vocês, fica disponível também para perguntas e disponibilidade também para outras situações que, porventura, nesse primeiro momento a gente não consiga responder de pronto. Vocês encaminham para nós, para os nossos canais de atendimento, e nós vamos fazer o possível para sempre colaborar para que esse processo realmente seja efetivo e para que, de fato, São Francisco do Sul tenha uma implantação do Projeto Orla eficiente e que toda a população possa participar como já vem sendo. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas, a gente faz parte da equipe da destinação na SPU, mas os trabalhos que envolvem o Projeto Orla e, enfim, algumas destinações que a gente faz nos municípios conta com várias áreas dentro da SPU. Então, a gente fica feliz também de ver múltiplos atores aqui participando e se coloca à disposição do município para eventuais dúvidas e para contribuir nessa construção. O Projeto Orla ele é incremental, ele inicia talvez em alguns momentos, mas ao longo do tempo ele vai sendo aperfeiçoado. E a gente se coloca realmente à disposição aí para trabalhar com vocês nessas semanas e também por meio dos nossos e-mail, telefone, quando tiverem dúvidas ou algumas questões que porventura possam surgir. Então tá bem, obrigada, gente. Vamos ao trabalho. Então agora eu gostaria de passar a palavra à facilitadora Alessandra. Fique à vontade, se quiser se apresentar é interessante e boa condução aí nos trabalhos de hoje. Obrigada. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Alessandra, eu vou me apresentar um pouquinho que
Eu faço parte aqui, junto, né, na equipe de facilitação, mas eu sou bióloga marinha, me formei aqui na Univille, em São Francisco do Sul, em Biologia Marinha. Trabalhei no meu mestrado com a revisão dos manuais do Projeto Orla, então da teoria eu entendo bastante. E durante agora o doutorado, agora eu trabalho com o programa Bandeira Azul. Então, eu estou aqui para facilitar, para ajudar vocês, tanto nas questões do Projeto Orla, quanto também nas questões do programa Bandeira Azul. Então, a gente já apresentou aqui a nossa equipe, dá para ver que aqui tem algumas pessoas, mas existem muito mais pessoas envolvidas, né, nesse projeto todo. E eu vou apresentar um pouco do que é a metodologia do Projeto Orla. Então, o Projeto Orla, ele surgiu, né, de uma lei lá de 1988, na Lei 7661, que foi regulamentada pelo Decreto 5.300 de 2004. Ele nada mais é do que um instrumento da política pública. Esse instrumento, ele traz para a gente uma metodologia para compatibilizar políticas públicas, ambientais, urbana, patrimonial, por meio da gestão integrada. Mas o que é essa gestão integrada? A gente vai falar de gestão integrada no sentido de que do envolvimento tanto dos órgãos federais, estaduais e municipais, juntamente com a sociedade civil. Então, a gente tem aqui o Projeto Orla, ele é um canal de diálogo entre os grupos sociais, entre diversos grupos, por isso que a gente está fazendo aqui, pedindo para que todo mundo se identifique com a instituição, a associação que faz parte aqui, porque a gente precisa dessa representatividade de todo mundo que tem influência, que tem atividades, que tem interesse na orla do município, né? De todas as praias aqui, né? Então a gente tem que ter essa representatividade, porque é necessário que a gente tenha essa representatividade para a gente poder construir, então, o nosso plano de gestão integrada. E, depois de todas essas oficinas que a gente vai fazer, a gente vai ter, então, o nosso comitê gestor da Orla. O Projeto Orla, ele começou a surgir, as primeiras discussões dele foi em 1998. As primeiras discussões, isso no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Patrimônio da União, que foi uma tentativa de regularizar uma gestão apropriada para a orla brasileira, de todo o país, no caso. Os manuais, eles começaram a ser produzidos em 2002. Foram produzidos, entre 2002 e 2006, foram produzidos 5 manuais. Então, esses manuais, eles traziam fundamentos teóricos, fundamentos de explicação na prática, de trazer toda a metodologia do que deveria ser feito para que uma gestão compartilhada da orla fosse mais efetiva. Só que a gente percebeu que esses manuais acabavam sendo um pouco confusos, porque cada um trazia um momento. Um era um manual de gestão, outro era subsídios para gestão, outro era um guia de implementação, então eles estavam todos separados. Então, durante o meu mestrado, a gente trabalhou sobre a análise desses manuais e, no final, a gente acabou construindo aqui um manual, foi publicado agora em 2022, que não é um resumo, mas ele é uma compilação de todos esses manuais aqui, a gente transformou nesse um único manual. Ele está disponível no site da... Estou vendo para lá. Ele está disponível no site da Secretaria do Patrimônio da União, na área de gestão de praias. Acho que a gente deixou o link dele. Não tem. No grupo do Arvino foi... Isso, quem quiser interesse pode perguntar ali nos grupos que a gente disponibiliza o PDF. Porque, se eu não me engano, o site do Patrimônio deve estar fora do ar neste momento. Aí, para quem também tiver interesse na questão de gestão, existe um curso que é feito pela Escola Virtual do Governo, que é esse curso 845, que é sobre gestão compartilhada do Projeto Orla. Então, nesse curso vocês conseguem entender como que é toda a procedência, como que é todo
a metodologia do projeto Orla, como que faz, e no final vocês ganham um certificado como gestor de praias. Como que é o organograma, né, do projeto Orla? Por isso que a gente fala que tem que ter um envolvimento tanto federal, estadual e municipal, porque cada um deles tem uma responsabilidade. Aqui na coordenação nacional a gente tem o envolvimento dos ministérios, do meio ambiente, do turismo, todos os ministérios, e da SPU, por isso que a SPU está aqui participando aqui junto com a gente, porque é muito importante, eles também têm uma responsabilidade muito grande na construção do projeto Orla. No nível estadual, a gente tem aqui, em Santa Catarina, se não me engano, a gente tem até uma coordenação estadual que já está feita por um decreto de 2006, né? E existe essa coordenação estadual que tem os órgãos de meio ambiente, as secretarias estaduais e também a SPU estadual. Eles fazem parte da comissão técnica estadual. E aqui no município a gente também tem uma composição que foi feita em 2016? Não, essa é do município, né? Foi feito... Foi agora esse ano, em 2024, então foi também essa composição aqui, que foi feita pelas secretarias, pelo gestor municipal e pelos órgãos das secretarias, no caso, municipais aqui. Então, esse decreto estabeleceu a comissão municipal desse ano. Aqui, como que funciona mais ou menos a linha, né, do tempo do projeto Orla? Como que funciona? Primeiro, o município ele tem que fazer a adesão ao projeto Orla, ou ao TGP, no caso, né? Acho que o município aqui teve a adesão ao TGP, por isso que tem que fazer o projeto Orla. Aí, nesse caso, tanto a coordenação nacional, a estadual e a municipal fazem parte de todo o processo, inclusive no final da revisão, e daí volta para fazer desde o início todo o processo. A equipe de facilitação, ela participa de um momento, né, entre a criação aqui do município e o diagnóstico, aí faz o planejamento participativo, o plano de gestão e do início da implementação. Depois aqui o facilitador ele ajuda nos processos que existem necessidade, mas quem vai tomar as rédeas, quem vai coordenar depois vai ser o comitê gestor. Então por isso que é importante a participação de todo mundo, porque no final, quando não existem mais os facilitadores, o comitê gestor que fica responsável por todo o restante do processo. Nós estamos nessa fase aqui, ó, de planejamento participativo, que são a etapa da oficina 1. Depois da etapa da oficina 1 vai ter a consolidação da oficina e lá em agosto a gente vai ter a etapa 2 do planejamento. A gente já fez toda a questão do diagnóstico, já teve visita a campo, já foi delimitada a orla, já foi delimitada a unidade de paisagem, o quadro síntese, já foi tudo, essas questões aqui todas já foram construídas. Mas a gente ainda vai voltar a discutir as questões da unidade de paisagem e quadro síntese que a gente está fazendo nessas oficinas aqui de hoje e de amanhã também. Depois de tudo isso, a gente ainda tem o plano de gestão, que vai ser feita a consolidação, a avaliação do PGI e a versão final do PGI, que é o plano de gestão integrada. Depois tem a implementação, monitoramento e a revisão. Nessa questão aqui da revisão, ele tem que ser revisado e volta tudo para o início. A gente faz melhores do diagnóstico e é um ciclo contínuo. Então, aqui, o que a gente já foi, né, nesse momento, nós estamos na oficina da etapa 1, que foi feita na semana passada. A gente fez as primeiras oficinas lá, tratando das unidades de paisagem do Capri, da Enseada e até a Praia Grande. Hoje nós estamos trabalhando na Praia do Ervino e vamos fazer o campo também. E depois, em junho, nós vamos ter a consolidação. Depois vamos ter aqui entre o município, né, e a facilitadora vamos discutir a questão da consolidação. E depois a gente vai ter a oficina 2, que vai ser nos dias 20, 21 e 22 de agosto.
Então, na programação da etapa 1, a gente já concluiu essa fase, que foi no dia 18. Do segundo encontro a gente teve no dia 19, também a gente já concluiu. Aqui tem algumas fotinhas de como que foi a oficina, as palestras que a gente teve, as pessoas participando, a construção dos mapas, as discussões que a gente teve aqui. E hoje nós estamos então nessa fase. Isso, e aí que a gente criou um dia extra para tratar somente da Praia do Arvino, porque a prefeitura entendeu que aqui é uma unidade muito grande, a gente não ia conseguir discutir em um dia só. Então, estamos aqui fazendo a discussão da metodologia. Hoje nós vamos ainda trabalhar nos quadros sínteses. O intervalo a gente decidiu que não vai ter, mas o cafezinho está lá atrás, se alguém quiser. Aí temos aqui, vamos ter as discussões de área de planejamento, a validação do quadro síntese ainda de manhã, e de tarde nós vamos fazer o trabalho de campo. E daí a gente vamos discutir quais são os perfis que a gente vai fazer, os desenhos das áreas e o planejamento dos cenários. Do cenário atual, do cenário desejado e do tendencial. Então, aqui o trabalho de campo. Esse trabalho de campo a gente vai fazer amanhã nas unidades de paisagem do Capri, do Sumidouro e do Forte, da unidade 2 do Itaguaçu, Ubatuba e Enseada, da unidade 3 da Praia do Mole, do Morro da Enseada e da Praia da Praia Grande. Então toda aquela orla, desde o Capri até a Praia Grande, vai ser feito amanhã. Vão ser divididos em 3 grupos, então eles vão ser no mesmo horário. Cada grupo vai estar atuando em unidades diferentes. Hoje de tarde nós vamos fazer esse trabalho de campo aqui, que é para desenhar o cenário atual, tendencial e o desejado. O cenário atual é para entender como que está a orla neste momento. A gente chega na praia e vê como que ela está. O cenário tendencial é caso não seja feito nada, como que ele vai estar se não existir planejamento. E o desejado é a construção, né, que os munícipes têm, que entende de como que desejam a orla. Se vão querer construções, incluir mais banheiro, incluir acessos. Tem coisas aqui que é muito importante a gente deixar desenhado, porque, por exemplo, influencia em outras questões. A gente tem que estar lembrando que a Praia do Arvino também é uma praia bandeira azul, e que algumas coisas que são necessárias ter para que a bandeira continue na praia. Então a gente tem que pensar, né, no que é desejado para manter a bandeira azul, por exemplo. Aí nós vamos ter um 5º encontro aqui no dia 2 do mês que vem, que vai ser uma fase de... A gente vai apresentar a programação, a gestão da orla, vai ter a participação também da SPU. Ela vai estar online. Não, ela vem pessoalmente. Isso, ela vem pessoalmente de Brasília até aqui para apresentar as questões da SPU, né, as responsabilidades da SPU junto com o projeto OR. Aí vamos ter a consolidação de todos os cenários que a gente vai desenhar nessa semana em campo e vamos fazer a validação desses cenários. Depois a gente vai fazer a complementação do quadro detalhado, que a gente vai tentar começar hoje ainda, esse quadro a gente tem que saber quais são os problemas e quais são as potencialidades da orla. Então a gente desenha esse quadro, a gente não desenha, a gente escreve nesse quadro tudo o que tem de problema e tudo o que tem de potencialidade para a gente entender o que pode ser feito, o que pode ser remediado e o que pode ser melhorado. No dia 6 também do mês 7, a gente vai também ter vários... dia 3, isso, é o 6º encontro, dia 3, isso. A gente vai ter aqui uma nova reunião também para fazer a consolidação do projeto. Inclusive, nós vamos ter aqui um momento para apresentar os projetos previstos ou em implementação. Então, caso alguma instituição aqui tenha algum projeto que queira apresentar aqui para todo mundo, é bom vocês já fazerem a inscrição aqui. Vocês podem entrar nesse... Está no grupo também, isso, mas
quiserem tirar o print aqui do QR Code, se inscrevam nesse link aqui, porque é muito importante a gente saber quais são as instituições, quais são os projetos que estão em andamento aqui no município. Porque não é só do Ervino, né? É do município todo, isso é da praia toda. Então, nós estamos aqui ainda na etapa 2, que vai ser do planejamento. Depois do planejamento passa do plano de gestão integrada da orla. Nesse início, a gente começa a fazer a implementação. Depois da implementação, tem o monitoramento, a revisão e o ciclo recomeça. Aqui é o grupo geral, para quem ainda não faz parte do grupo de WhatsApp. Para quem quiser fazer parte, né, das discussões do projeto Orla do município, nós estamos deixando toda a programação, tudo que está acontecendo, a gente deixa aqui, a gente manda essa mensagem nesse grupo. E é isso, muito obrigada. A Samantha, ela é a nossa doutora realmente na área de gestão e planejamento costeiro, né? Ela vai fazer a devida apresentação dela. Então, toda a organização da parte técnica é feita por ela. É uma das pessoas que também ajudou, assim como a Ale, na construção e revisão dos manuais, então a nível federal. Então, são pessoas de bastante entendimento e bastante conhecimento nessa área. Só para respaldar um pouco do trabalho dela, que também é professora universitária, ela vai se apresentar devidamente. Bem-vinda aí, Samantha. Então, pessoal, eu já vi que alguns já me conheceram dos vídeos, né? Então, eu até brinco em aula que a gente passa até uma vergonha sendo facilitadora do Projeto Orla, né? Que não sou blogueira, não sou acostumada, mas aqui a nossa equipe de comunicação diz que é muito importante, né? E é importante a gente trazer a informação através de outras ferramentas também. Então, como a Edilane comentou, eu sou bióloga marinha de formação também, não formada aqui na Univille, eu sou formada, meu sotaque não esconde, né? Que eu sou gaúcha, então eu sou cataúcha, me formei lá no campus litoral norte da URGS, sou da UERGS, na verdade, que é a estadual do Rio Grande do Sul. Fiz o mestrado e doutorado na área de geologia marinha, na URGS também. Tenho uma pós-graduação em educação. Fiz um pós-doutorado na FURG, lá no sul do mundo, frio. Vocês acham que está frio hoje aqui? Lá era um dia quente e sempre úmido assim também. E durante esse pós-doutorado lá no gerenciamento costeiro, a gente começou a discutir a importância da revisão dos manuais e o processo de acompanhamento da implementação do TAGP, que é o Termo de Adesão à Gestão de Praias. Mas eu trabalhava com, especificamente, geoconservação costeira, porque a gente não tem que pensar só nos bichinhos da praia, né? E eu pensava, a gente tem que achar a areia bonita também, né? Porque eu gosto muito da parte de geologia marinha também. E fiz outro pós-doutorado na UFSC, onde hoje eu sou professora substituta. Eu substituo a gestora nacional de gerenciamento costeiro, que está em Brasília. E daí, como ela foi para lá, ficou uma vaga e eu dou aula para ela. E não só para ela, para outros 3 professores. Então, dou bastante aula. Agora a gente estava no período de greve, mas já estamos retornando essa semana. Então, é basicamente isso. Também já fui perita da Unesco, com o caso do rompimento da barragem de Fundão, através dos impactos na zona costeira. Trabalho efetivamente, então, com a gestão costeira há 10 anos. Então, desde o início do meu doutorado, em 2014, eu comecei com o Projeto Orla de Araranguá. E esse é o meu 10º Projeto Orla em 10 anos, então. Tô com a carinha ok ainda, né? Mas, então, eu vou entrar agora na parte do diagnóstico. A ideia é passar um pouco rápido, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o diagnóstico e outras questões, está tudo gravado. Eu mandei lá no grupo do Ervino e no grupo geral a gravação dos 2 primeiros dias de oficina. E teve também a fase de sensibilização, que teve várias palestras sobre o tema. Então, a questão, né, que a Alessandra já mostrou da organização do Projeto Orla, então são vários passos. Né? Então, a gente tem a fase inicial, que é de compilação de informações, organização junto com o município. E tem a fase de diagnóstico, que é essa parte que eu vou apresentar para vocês rapidamente. Então, o diagnóstico ele é dividido em 2 fases. Tá? A fase inicial, que é a fase, né, mais técnica, que a gente constrói então, através de estudos que já existem.
Então, a professora Marta Kremer nos passou várias informações, também esteve durante a oficina. O município fez um compilado bem grande de informações para a gente. Então, informação não falta aqui sobre a Orla de São Francisco do Sul, né, principalmente pela presença da universidade aqui. Então, a gente teve bastante coisa para analisar e para construir um documento que compõe um dos produtos também da consultoria que já está entregue. Então, essa foi a primeira fase. E estamos aqui na segunda fase do diagnóstico, que é durante o processo de planejamento participativo. Então, normalmente a gente vem com várias ações prontas na cabeça, né? Que é o imediatismo, que é comum na gestão costeira. Mas no projeto Orla a gente precisa ligar todas essas ações a uma finalidade, e essa finalidade é resolver um problema ou melhorar uma potencialidade. Não pode ser uma ação solta assim, tá? Então, agora a gente está nessa fase aqui de validação do diagnóstico, validação das unidades de paisagem, a definição dos trechos homogêneos da orla, que eram aqueles mapas. Tem um mapa que é da própria descrição do grupo do Ervino. Tá todo mundo aqui está no grupo do Ervino? Se olhar naquele mapa, tem vários trechinhos de orla, né? Então, esses são os trechos. E aqui é uma unidade de paisagem, tá? Daí a gente vai construir um quadro detalhado para cada um daqueles trechos, a partir do quadro síntese que a gente construiu com a participação do município, da visita técnica e outras visitas que a gente já fez à área. Vamos construir os cenários à tarde, faça chuva, faça sol, porque temos um cronograma a seguir, senão a gente não dá conta de manter o cronograma. Então, por isso a gente vai de ônibus, para fazer a visita técnica à tarde. A gente consegue desenhar os cenários do ônibus mesmo. Vocês já conhecem muito bem os locais aqui, podem usar o imaginário para desenhar e para descrever esses cenários. E depois a gente vai finalizar a etapa 1, com a consolidação desses quadros, que é bater o martelo, é isso mesmo, mas no fim o projeto Orla não se encerra nunca, é um processo de gestão adaptativa, Então, durante a implementação, o comitê gestor que a Alessandra comentou, ele é paritário, tá? É 50% município, 50% sociedade civil organizada, tá? Então precisa ter CNPJ, tudo certinho, e participar do processo inteiro. Então se dá preferência sempre às instituições que participam durante todas as oficinas para constituir o comitê gestor da Orla. Então, a gente está com o município desde março, que foi dentro do processo licitatório. Então, a gente já teve várias reuniões, visita técnica, reuniões remotas, com a coordenação estadual do Projeto Orla, que é coordenada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Eu sempre me confundo com o nome da SEMAI. Mas então, a pessoa da Mônica Koch e a Luciana Jasmin, que esteve conosco, quem estava aqui na etapa 1 lá, o Tadeu estava, Teve a palestra muito boa já da Luciana, que trouxe várias discussões também, muito bom. E a gente teve também, queria agradecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente também, que nos deu espaço para apresentar o projeto. A gente teve a apresentação do projeto, fizemos visitas técnicas e participamos também do workshop do Bandeira Azul. A Alessandra eu já conheço de outras datas, também já participamos de um projeto junto com a SOS Mata Atlântica, há um tempo atrás. Então a gente teve uma visita técnica que compõe então dentro da metodologia do projeto Orla, tá? Nessa visita técnica então é basicamente as instituições da administração pública, por isso que não tem a sociedade civil organizada nessa fase. Foi no dia 8 de maio, então aqui a gente teve a participação do IFAM, do Ministério Público Federal, que está aqui conosco de novo, do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos, da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do IMA também. Então, neste momento conseguimos fazer um mapeamento geral da Orla. Tivemos uma visita de barco que foi bem desastrosa, 50% da equipe mareou, disse que o mar estava bem bom, mas a visita de ônibus também, então conseguimos fazer um geral
da Orla, mas o Ervino a gente veio como equipe de facilitação, porque é isso, fica distante, né? A Orla de São Francisco do Sul é enorme, isso que a gente pegou só a Orla Marítima, tá? Conforme o nosso termo de referência, não todo o estuário. Então, conforme a coleta de dados, né, a gente gosta de trabalhar bastante com o Drive, com o Google Drive, que, né, a gente utiliza das tecnologias para o nosso bem. Então, a gente tem uma compilação gigantesca de informações, inclusive aqui os artigos e capítulos de livro que a professora Marta nos repassou. Então, tem documentos, bibliografia, legislação, fotos, várias informações. Tivemos o processo de sensibilização, então, que é para trazer outras informações e preparar a comunidade sobre o projeto Orla e a importância de várias questões relacionadas à Orla. Então, a gente mapeia as principais dores, assim, do município, né? E a gente teve, então, a primeira... Ele está disponível no Facebook da Prefeitura, tá? Quem tiver acesso ao Facebook. É só ir lá nos vídeos que consegue acessar todos. Então, teve uma primeira mesa redonda com a participação, então, da Wagner Rodrigues, que estará conosco na próxima semana também, que é da SPU da Unidade Central, da Coordenação Nacional do Projeto Orla. Tivemos a participação também do gestor de praias de Navegantes, que a gente também fez a facilitação do processo lá, foi bem interessante, da Marilyn. Tivemos uma mesa específica sobre a importância da restinga, que eu sei que é uma dor aqui dessa comunidade também, né? A gente teve a participação do Volney, do IMA, que falou de erosão costeira, etc. E do Bruno, do Parque Acaraí, também trazendo algumas informações da relevância da restinga do parque para o resto do município também. E a última mesa foi sobre o Projeto Orla e o Bandeira Azul, com a participação, então, do Tom, que é o nosso gestor de praias da parte do Bandeira Azul, e da Alessandra também, que participa do Instituto Ambientes em Rede, que faz a gestão do Bandeira Azul no Brasil. Então, a nossa área de atuação do Projeto Orla em São Francisco do Sul perfaz aproximadamente 50 quilômetros de orla, tá? Vai desde essa parte em amarelo, tá? Essa linha em preto aqui é o limite do município. Em vermelho são os terrenos de marinha que estavam bem em voga agora com a questão da PEC 03 de 2022, né? Então, aqui em amarelo é a nossa área de atuação, desde o Capri até o Canal do Linguado. Então, a gente faz a caracterização do município, né, com foco na orla, dos aspectos físico-naturais, socioeconômicos, institucionais e patrimoniais. Então, aqui a gente trata do ecossistema Babitonga, que é um ecossistema complexo, então está tudo ligado, né? Então, toda a relação do sistema estuarino e marinho. Dos aspectos climáticos, então, né, a gente tem aqui em São Francisco do Sul chuva durante o ano todo, não faz tão frio quanto nas nossas cidades lá, que a gente vem do sul de Santa Catarina, de Araranguá e Maracajá, lá está mais frio que aqui. Então, aqui, né, as temperaturas médias ficam em torno de 20 graus e a gente tem, né, a fase de verão sendo mais quente e agora a gente está nos meses mais frios, então entre junho e agosto, junho e julho. O vento predominante tem aqui nessa outra mapinha, então que é mais de sudeste. Com relação, né, aos aspectos geológicos e geomorfológicos, a gente divide então a bacia geológica aqui, deposicional marginal, com a bacia de Pelotas e a bacia de Santos, e aqui a gente está na bacia de Santos. E também é dividido então conforme o alcance do embasamento na costa. Mas, né, um resumo disso tudo, aqui no Ervino, o nosso depósito geológico, ele é marinho praial. Tá? E a gente tem ali alguma coisa de depósito eólico, todos eles do Holoceno, então, que é do período atual, né? Tem gente que fala também do Antropoceno, que é quando o homem já começou a deixar registro no tempo geológico, mas são depósitos, então, bem recentes, então, de em torno de 5.000 anos para cá. Com relação aos aspectos oceanográficos, a gente fez um recorte, então, né, de praias oceânicas são aproximadamente 40 quilômetros. A nossa área, ela inclui,
né, praias que são da Foz, da Baía Babitonga, por isso que é um pouco maior. A Praia Grande, que inclui a Praia Grande do Ervino, né, em torno de 25 quilômetros. A largura da Praia Grande vai de 30 a 70 metros. A morfodinâmica da praia aqui ela é bem variável, né? Então a morfodinâmica é se ela é mais de tombo ou se ela tem mais arrebentação. Então aqui ela vai de reflectiva a intermediária. Reflectiva é essa que não tem tantos bancos, né? E a dissipativa é que tem mais bancos, que vai dissipando a energia da onda. E isso tudo se dá por processos de refração e difração que são associados à presença de ilhas na frente da costa. Então, a onda bate ali e vem diferente, vai, né, influenciar no sedimento, que vai ficar um sedimento mais grosso ou mais fino, e também na morfodinâmica da praia. Então, é por isso que também é importante a gente ter essa reflexão, né, inclusive porque tem ideias, né, de repente uns recifes artificiais, coisas assim, e pode ter influência direta na morfodinâmica de praia. A corrente de deriva litorânea, ela é de nordeste, de sul-sudeste, então, que então é de onde vem o sedimento, né, aqui na região do Ervino, principalmente. Na área da Bahia é um pouco distinto, então porque a nossa ondulação predominante, ela vem, né, você sabe melhor que eu, de sul-sudeste, então o sedimento ele vem andando de sul-sudeste também. O regime de marés, então aqui a gente tem micromaré, a maré ela pode ser macro, micro ou meso, que é no meio. Então micro é até 2 metros de amplitude, meso é de 2 a 4 e macro é mais que 4, que deve ser mais lá para o norte e nordeste, que tem uma amplitude bem grandona de maré. Mas então aqui a gente tem um regime de micromaré, mas tem também as ressacas, né? As ressacas do mar, que é a maré meteorológica, e pode acrescentar mais 1 metro em cima dessa maré. E quando está a lua cheia, então é a cisígia, e por isso a importância da restinga também, né? Para conservar a linha de costa quando tem processos de ressaca do mar. O nosso bioma, que é o bioma Mata Atlântica, então o município já fez o Plano Municipal de Mata Atlântica, mapeou todos esses ecossistemas, as fitofisionomias, são as diferentes formas de expressão da vegetação. Então a gente tem, né, tudo isso mapeado, não vou entrar nesse detalhe, mas tem 16 espécies ameaçadas de extinção também. Tem vários mapas lá no Plano Municipal de Mata Atlântica, se vocês botarem no Google vocês conseguem acessar ele. A árvore, símbolo do município é o jacatirão, que é muito bonita também. Com relação à fauna, é super rica a fauna de São Francisco do Sul, por ser ter um ecossistema associado a Baía Babitonga, né, que é um berçário, e tem também os manguezais, que também são berçários da fauna. Então são 83 espécies de anfíbios, 86 de répteis. E quem quiser saber mais pode assistir a palestra da professora Marta Kremer, que está gravada então do 2º dia de encontro da oficina do Projeto Orla. Com relação aos aspectos socioeconômicos, aqui a gente tem o gráfico de crescimento, né, demográfico de São Francisco do Sul. Não é de hoje que a população humana está em São Francisco do Sul, né? Então vocês já viram aí os sambaquis, né? Os sambaquis são registros da ocupação humana em torno de 5.000 anos atrás. E então, né, dá para ver que está sempre crescendo. Desde 2000 para cá teve um incremento então de pelo menos 10.000 pessoas a cada censo do IBGE, então estamos em 52.000 pessoas atualmente em São Francisco do Sul, e está também, né, o seu povoamento relacionado diretamente à questão dos portos, devido à geomorfologia da região. Então, o registro histórico e arqueológico, né, são 170 sítios arqueológicos mapeados na região da Baía da Babitonga, não necessariamente no município de São Francisco do Sul, mas aqui então, né, que é no Ervino eu não mapeei, não sei se tem sítio arqueológico aqui específico, mas no Parque do Acaraí tem, né, vários sítios arqueológicos, Parque Acaraí, não do Acaraí, que eu tenho que me corrigir, que a Alessandra já me corrigiu. E ali
na Pedra de Sambaqui, no Morro de Sambaqui, tem as oficinas líticas, né, que eles faziam as lanças e tal, e a dona Sônia, que é do município, está lá atrás de máscarazinha, também participa ativamente dessa construção aqui de proteção desses sítios arqueológicos. Então, quem tem interesse também, amanhã a gente tem trabalho de campo, que a gente vai nessa área também, que a gente chama de Unidade de Paisagem 3. Das atividades econômicas, então, a pesca, né, está muito relacionada ao porto. A gente já teve aqui a questão da caça às baleias. Então, aqui é uma foto na praia de Itaguaçu, que foi pescada 12 mil tainhas. Aqui no Ervino tem cerca de tainha também? Não? Isso vai vendo. Mas o monitoramento da pesca aqui, ele é feito pelo PEMAP, então, que é uma compensação da Petrobras, assim como o PMP, que a Diane também participa, né, que monitora os bichinhos. Tem monitoramento da pesca, da atividade pesqueira. Então, tem várias informações, e essas informações elas são disponibilizadas periodicamente. Então, né, que, por exemplo, a tainha não era mais pescada nessa época que foi deste mapeamento. Das atividades econômicas, então, o turismo, né, que é um foco importante do Projeto Orla, que como a gente teve a revisão dos manuais recentemente, o Ministério do Turismo foi um grande aliado nesse processo e buscou-se, então, trazer essa perspectiva do turismo para o Projeto Orla também. A gente traz, então, uma ênfase nas atividades econômicas relacionadas ao turismo, que ele pode muito bem ser sustentável e trazer um desenvolvimento adequado para a Orla, né, valorizando o cenário costeiro. Então, o turismo aqui em São Francisco do Sul, ele foi fortalecido a partir da década de 50. Tem o Plano Municipal de Turismo, que tem todo o mapeamento, então, feito pelo SENAC. Da oferta turística local, então, a gente tem 42 atrativos, tem atrativos naturais, culturais e de atividades econômicas. Então, aqui, né, as praias maravilhosas de São Francisco do Sul. E aqui temos, então, né, o Ervino com a sua praia grande, que tem uma grande extensão e também uma rica biodiversidade para ser valorizada para o desenvolvimento do turismo também. Então, ainda com relação às atividades econômicas, os meios de hospedagem são 38 que foram mapeados. Destes, apenas 26% possuem Cadastur, que é um cadastro muito importante para o Ministério do Turismo e para a vinculação de recurso de forma mais facilitada, com juros muito mais em conta, né? Então, é muito importante que os meios de hospedagem façam Cadastur e apenas 10% desses 38 meios de hospedagem são adaptados a pessoas com deficiência. Então, né, também é uma oportunidade de abranger outro público, né, para vir visitar a região. Então, aqui no Ervino a gente teve um pouco de dificuldade de achar hospedagem, a gente teve que ficar lá no centro. Então, dos aspectos institucionais e patrimoniais, o município possui o termo de adesão à gestão de praias. Se vocês quiserem saber mais sobre o termo de adesão à gestão de praias, que é o TAGP, tem tanto o processo de sensibilização que está gravado no Facebook, como no primeiro encontro da oficina, que eu mandei lá o linkzinho do YouTube, tá? Que eu não vou entrar nesse detalhamento. Mas o município pactuou o TAGP em 2018 e a partir dessa pactuação o município tem várias contrapartidas a oferecer, né? Porque ele passa a ter a gerência da sua praia e ter os recursos que antes ele tinha que pagar para a SPU, agora ele deve cobrar de quem vai fazer a utilização da faixa de praia e de outras questões da orla. E também de multas, né, que forem aplicadas na orla também. Atualmente, então, a gestora de praias, as gestoras de praias são 2 mulheres, então temos a Marilyn, que também é a coordenadora da implementação do Projeto Orla, e a Sandra é a suplente. E o município, então, em 2018, ainda instituiu em forma de decreto municipal o plano de gestão local e ordenamento da orla, conforme o TAGP, então, já trazendo alguns regramentos com relação à orla. Então, o município, quando pactua o TAGP, ele tem 3 anos para elaborar o projeto Orla, mas a gente teve o quê? Pandemia. E daí, como é que faz oficina do projeto Orla no meio da pandemia? Não faz. Então, teve prorrogação de prazo,
prazo, daí tem toda uma dificuldade na hora de contratação também. E esse ano, então, o município conseguiu contratar o Instituto Nila para implementar a metodologia do Projeto Orla e construir o Plano de Gestão Integrada da Orla e também o Comitê Gestor da Orla, que vai implementar esse plano. Então, os terrenos de marinha, eles são diretamente relacionados, né, na parte do diagnóstico patrimonial. Tem na palestra do Cláudio, então, no primeiro dia também, quem quiser saber mais. Mas eles são os 33 metros de largura, contados em direção ao continente, da pré-mar média de 1831, tá? Pré-mar é a maré mais alta, média de 1831. Esse é um marco legal, né, um marco temporal para garantir a segurança jurídica da propriedade. Caso tivesse algum problema de erosão, né, o patrimônio da União não entrasse para dentro de terrenos de particulares. Então, o terreno de marinha ele pode estar atualmente na mesma linha do mar, como está nessa figurinha aqui, né, a LPM, desculpa, que é a linha de pré-mar média, de 1831. E o terreno de marinha ser basicamente a faixa de praia, então não implicando, né, com relação às propriedades particulares, ou neste outro caso, né, o terreno de marinha adentrar um pouco mais. Aqui em São Francisco do Sul a gente tem uma grande variedade de ocorrência dos terrenos de marinha. Então, mais em vermelho aqui a gente tem os polígonos dos terrenos de marinha, conforme a SPU nos disponibilizou, que é a Superintendência do Patrimônio da União de Santa Catarina. Isso faz parte do diagnóstico. Então, se vocês olharem aqui mais no norte, né, entra bastante para dentro do continente e ao longo da linha de costa nem tanto. E aqui eu fiz um zoom, aqui na área do Capri, ó. O Capri é todo terreno de marinha. E aqui no Ervino, o terreno de marinha ele fica basicamente na Restinga e faixa de praia. Então não precisa pagar as taxas da União, né, quem ocupa aqui nessa região, diferente lá do Capri. Com relação aos instrumentos estaduais, a gente teve uma palestra específica sobre eles, se vocês quiserem assistir, é a palestra da Luciana, que foi no primeiro dia de oficina. E também, né, a gente tem aqui a unidade de conservação do Acaraí, que é gigantesca, né, e preserva muito bem grandes remanescentes de Mata Atlântica, né, com uma importante vegetação de restinga, e tem uma palestra sobre ela também. Aqui, então, a localização do Parque Acaraí no âmbito do município de São Francisco do Sul, então ela é de 2005, e a palestrinha lá do Bruno está lá disponível no Facebook também, e tem diversos problemas relacionados. No caso das unidades de paisagem, ela ficou com a unidade 13 e o Ervino ficou separado, tá? Então, por isso que se vocês tiverem interesse de discutir alguma coisa relacionada ao parque, fica o convite para participar amanhã também no trabalho de campo. Então, dos dispositivos municipais, né, o plano diretor aqui é bem complexa a situação. Temos o Plano Municipal de Mata Atlântica, o Plano Municipal de Turismo. O município vem cumprindo com as suas agendas de obrigação, então, com relação ao desenvolvimento de planos. E agora teremos o Plano de Gestão Integrada da Orla também, que deve estar de acordo com os demais planos. Dos dispositivos municipais também é importante destacar, né, que tem a questão ali do sumidouro e que foi declarado como uma área de interesse social para fins de criação de uma unidade de conservação, e a dona Sônia, que está lá com sua máscarazinha, é a que coordena esse processo. E eu destaco também, né, que é um potencial, que lá tem uma onda interessante para o surf e que agora tem o Programa Brasileiro de Reservas de Surf. Então, neste momento, inclusive, está aberto para inscrição de novas reservas de surf e deve ser inscrito pela sociedade civil, não pelo município. Então, né, se vocês conhecem o pessoal das associações de surf e quiserem inscrever lá o Sumidouro como uma candidata à reserva de surf, fica a dica. Com relação à bandeira azul, então, né, o município é o município mais azul do país, tendo 4 praias, então, bandeiradas, inclusive... A professora não gosta de conversa paralela. Depois a gente tem um momento de discussão, todo mundo também, tá?
Então aqui o Ervino é bandeira azul, tem uma faixa bem extensa, quase 1 quilômetro, né, de bandeira azul. Além disso tem o projeto Coast Snap, que é localizado lá na prainha, mas o pessoal nunca nem tinha visto. O Coast Snap é para bater uma fotinho de um totemzinho e acompanhar o deslocamento da linha de costa, a formação das correntes de retorno também. Então é bem interessante, a gente pode identificar outros pontos para ser colocado esse projeto. Tem o projeto Toninhas do Brasil, Babitonga Ativa, o projeto de monitoramento de praia e de atividade pesqueira, entre outros diversos projetos aqui na região de São Francisco do Sul, e disso também tem várias informações que subsidiam o projeto Orla. Então agora com relação à nossa área de atuação, tá? Entrando no trabalho de fato, então esse foi o diagnóstico, um resumo dele, né, bem rapidamente. Então, no âmbito da área de atuação, né, a gente fala em zona costeira, orla e praia. Então, uma coisa está dentro da outra. A zona costeira, ela é um espaço maior, tá? No âmbito, então, né, da definição da zona costeira, ela é definida pela Portaria do Meio Ambiente de 34 de 2021, são 443 municípios que compõem a zona costeira. Então, em alguns locais do país, né, vai entrar mais para dentro, que é relacionado então à influência do mar, mas 295 são defrontantes com o mar. Então 443 da zona costeira, aproximadamente 295 defrontantes com o mar. Então aqui os limites, né, da zona costeira, ela vai para dentro do mar também. Então aqui a gente tem, né, os municípios para dentro do continente. Para dentro do mar a gente tem o mar territorial, que são as 12 milhas náuticas, e também a zona econômica exclusiva, que são 200 milhas náuticas, ou a extensão da plataforma continental, que agora está começando a discussão do planejamento espacial marinho para a região sul do país. Então o projeto Orla vai fazer essa interface entre, né, o PEM, que a gente chama, que é o Planejamento Espacial Marinho, e os dispositivos relacionados à parte mais continental. A orla marítima ela é definida pelo decreto 5.300, que a Alessandra já comentou antes, que ele regulamenta o PNGC, que é a Lei 7661 de 88, o PNGC 1. Então a gente tem para dentro do mar, no âmbito da orla, a profundidade de 10 metros, a isóbata de 10 metros, que é uma média de onde a onda começa a influenciar o fundo, tá? Então, por isso que é essa definição. E para dentro da terra, é um pouco mais complexa essa definição, tá? Então, fica basicamente 50 metros em áreas urbanizadas, não necessariamente as que são urbanas, conforme o plano diretor, mas que têm a ocupação hoje. Então, 50 metros ou 200 metros em áreas não urbanizadas. Mas isso demarcado desde onde? Desde a linha de pré-mar ou do limite final de ecossistemas, como praias, dunas, escarpas, falésias. Então, fica bem complexo. E a gente identificou tudo isso para trazer as sugestões da definição da orla, da parte terrestre para o município de São Francisco do Sul. A parte marítima, a gente pega uma batimetria, né, e identifica ali então a delimitação da parte marítima. Então aqui mais um exemplo de um perfil de praia, né, e de onde então pode ser a localização do limite de 50 a 200 metros e a profundidade de 10 metros. A praia então, a praia está dentro da orla, tá? E a praia então é a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico. Aqui no nosso caso é uma praia arenosa, então, uma praia de areia. E essa praia, então, ela é definida na Lei 7661 de 88. Então, a praia vai desde o varrido ali do mar, né, até onde começa ou a vegetação ou o calçadão, e aqui no nosso caso não tem, mas, né, uma falésia. E a praia, então, ela é definida como bem de uso comum do povo, sendo assegurado sempre o livre e franco acesso a elas e o mar, e em qualquer direção, ressalvados os trechos, né, onde tem interesse de segurança nacional ou de praias protegidas, né, por unidade de conservação, pode ter uma diferença no acesso. Então, a praia é definida como bem de uso comum do povo também na 7661 e no Código Civil
federal, tá? Então, por isso que não pode uma obra fixa na praia, a não ser os guarda-vidas, né? Às vezes tem na faixa de praia que estão mais na região da Restinga. Então, a PEC não era das praias, era dos terrenos de marinha, tá? Então, aqui em São Francisco do Sul, né, voltando para a nossa área de atuação, aqui é o recorte da nossa contratação, tá, que são contemplados os trechos de orla de praias marítimas urbanas, isso porque ele está vinculado ao TAGP, que é o Termo de Adesão à Gestão de Praias, que ele era, quando o município pactuou, voltado especificamente para praias marítimas urbanas, mas depois foi estendido também. Então, as nossas unidades de paisagem, elas são definidas com base nas características físico-naturais e de uso e ocupação, e aqui também a gente trouxe uma questão prática, porque a gente precisa discutir e visitar todos esses espaços. Então, a gente dividiu como unidade 1 a orla da Foz da Baía da Babitonga, que vai então desde a Praia do Capri até o Morro do João Dias, e quem está responsável por essa unidade é a Alessandra, que vai acompanhar o trabalho de campo, que vai ter 21 alunos da Univille, participando, então vai ser bem interessante. A unidade 2, então, que a gente chama de Orla Marítima Norte, pega Itaguaçu, Ubatuba e Enseada, e eu estou facilitando essa parte. A unidade 3, ela é bem grande, né, mas ela não tem tantos problemas, né, quanto as demais, que vai então desde a Praia do Mole, Praia de Fora ou Praia da Tartaruga, que tem... Deve ter acabado a bateria. Cadê o outro? É para eu falar a boca. Tá ótimo. Eu vou te falar mais longe para não ensurdecer vocês. Então, a nossa unidade 3, né, vai desde da praia que vai inclusive entrar como fase piloto do Bandeira Azul, né, e vem até aqui na divisa do Ervi. Esse aqui, então, está sob a facilitação da Daniela. E aqui, então, temos a nossa unidade 4, né, que o pessoal ficou com dúvida, o que é o P4? Né, que botamos lá o grupo UP4. O P4 é com relação à unidade de paisagem 4, então, né, que ficou 1, 2, 3 e 4, que a gente conta do norte para o sul, que é, então, aqui pegando todo o Ervino até o Canal do Linguado. Além da definição das unidades de paisagem, que é essa divisão da orla, a gente tem a divisão das áreas de planejamento direto e indireto, que é aquele tracejadinho rosa e o tracejadinho amarelo, que também foi enviado lá no grupo, tá? Então, a APD, que é a área de planejamento direto, ela dá foco em ações diretas, então são áreas públicas, essencialmente públicas, né? Pega a praia e a orla ali até a Avenida Atlântica, aqui no caso. E a API, então, são mais focos com relação a diretrizes. Por exemplo, uma área que não tem tratamento de esgoto, se não tem tratamento de esgoto, ali pode acabar contaminando a nossa área de planejamento direto, que é a praia. Então, no manual do Projeto Orla, que já foi enviado lá no grupo, eu mandei o link também de novo lá para vocês acessarem. Tem a definição certinha da APD e da API. Essa é uma novidade do manual novo também, porque antes, né, por exemplo, em Araranguá foi adentrado para dentro do continente 2 quilômetros, né, adentrando em questões que não competem ao Projeto Orla, e sim ao plano diretor. Então, a gente, no âmbito da metodologia do Projeto Orla, a gente tem 5 dias de etapa 1, 3 dias de etapa 2 e, por exemplo, lá foram 75 encontros. Então, isso não é Projeto Orla. Então, o Projeto Orla a gente tem que ser mais sintético e focar na orla, na questão, né, do bem de uso comum do povo e do patrimônio da União, sobretudo. Então, aqui um exemplo, né, a área de planejamento direto pega a praia. Eu boto normalmente também a Avenida Central, aqui a Avenida Beira-Mar, a Avenida Atlântica, cada município tem seu nome. E a área de planejamento indireto, então, vai até os 50 metros da orla. Ou pegando todos os terrenos de marinha, conforme está no decreto 5.300. E aqui, então, no ambiente natural, né, sem ocupação, a área de planejamento direto pega mais a questão da faixa de praia.
Com relação à área de planejamento direto, então, para dentro do mar, né? Aqui está a definição da isóbata de 10 metros, que é a profundidade de 10 metros. Então, aqui na foz da Baía Babitonga, ela é um pouquinho mais extensa. A gente deixou as ilhas de fora. Inicialmente, a gente ia adentrar as ilhas, mas já foi difícil até de chegar lá na visita técnica. Quando a gente estava chegando, ninguém mais enxergava mais nada. Então, não tem tantos problemas. A gente tem que dar prioridade para as partes que têm mais problemas e também não estavam inclusas no âmbito da contratação. Então, para definir a orla terrestre, a gente tem na equipe estagiários também, que são muito bons. E o Guian, ele foi meu aluno também na geomática e fez o mapeamento, então, da definição da pré-mar, né, da praia, e do fim das dunas, e a partir disso a gente fez, o programa ele faz já a linha limite, né, de diferença de 50 metros, de 200 metros. Então a gente botou todas essas linhas uma em cima da outra e também dos terrenos de marinha, que aqui são essa azulzinha aqui. Essa aqui é a região da Foz do Acaraí, tá? E a partir disso, então, em parceria com o município, a gente delimitou a orla para dentro do continente. E a área de planejamento direto, então, pega mais a área pública. Então aqui a APD é a API geral, né? A APD para dentro do mar é amarelinho, para dentro do continente aqui a rosinha, então é a área de planejamento indireto. Um parênteses, né, de implicação que vocês devem ter interesse também, quando a gente tem unidade de conservação, a gestão é da unidade de conservação. Então aqui a gente tem uma grande unidade de conservação e a nossa área de planejamento aqui é só indireto. Então a gente não vai definir ações específicas para dentro do Parque Acaraí e sim algumas diretrizes, tipo a importância de pavimentação da estrada, ou adequação do plano de manejo para comportar alguma outra atividade. E o Bruno e o Daniel, que são os gestores da unidade de conservação, estarão juntos na visita técnica também, amanhã. Então, essas são, né, as nossas áreas gerais. Depois eu vou abrir o... Vocês têm aí, tá? Foi mandado um KMZ. KMZ vocês conseguem abrir no Google Earth. Então dá para baixar no celular o aplicativo do Google Earth, dá para abrir e acessar todas essas informações também pelo celular de vocês. E no próprio mapinha do grupo, que está na descrição do grupo, vocês conseguem dar um zoom na unidade do Ervino, tá? Então, além da área de planejamento direto e indireto, a gente delimita os trechos. E para cada trecho a gente tem um perfil. Então, porque toda a orla do Ervino não é igual, né? Então lá na Foz do Linguado a gente tem uma área que não tem ocupação, é um trecho diferente. O trecho que tem bandeira azul a gente definiu como um trecho diferente. E agora a ideia é consolidar isso com vocês. Então aqui a gente tem também alguns mapas que a gente imprimiu com relação a isso. São 5 trechos aqui na orla do Ervino. Por exemplo, lá na Enseada, a gente identificou 12 trechos. E é uma orla, né, relativamente não tão grande, mas aqui, então, é tudo mais parecido. Então, vocês têm no grupo, podem acessar lá esse mesmo mapa aqui. Então, 5 trechos, né? Então, pegando mais a parte norte. Outro pegando a parte de bandeira azul. E daí a extensão deles aqui, tá? Isso aqui tudo calculado pelo próprio programa. Depois a gente identificou uma praia, né, o trecho Ervino Sul, um trecho que está em expansão do Ervino, né, que ainda não está tão consolidada a ocupação, e um trecho, então, mais relacionado à Foz, né, à Barra do Linguado. Vocês estão de acordo com esses trechos? Tá, mas então eu vou abrir o mapa ali também, tá? Mas lembrando então, ficou a parte bandeira azul aqui, que é essa em vermelho, o T4.2. O T4.1 é a parte anterior à bandeira azul. O T4.3 é anterior à parte que está em expansão. E aqui é o T4.4. 4, porque é a unidade 4. Por isso que daí tem os outros numerozinhos sequentes, né? E o T4.5 é mais lá da Foz do Linguado, que não tem ocupação, né? Só tem um acesso
que só chega de 4x4, né, que a gente não conseguiu chegar lá ainda. E em cada um desses trechos a gente vai fazer um desenho no trabalho de campo à tarde. E cada um desses trechos a gente precisa classificar. E essa classificação, ela faz parte do diagnóstico dessa reflexão sobre o projeto Orla e é definido então no decreto 5.300, também esse que regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e a gente classifica a Orla em A, B ou C. Então, de forma bem resumida, o A seria, né, a orla com baixíssima ocupação, paisagens com alto grau de originalidade, baixo potencial de poluição, podendo incluir áreas de interesse especial. B, então, são orlas que têm de baixo a médio adensamento de construções, indícios de ocupação recente, paisagens parcialmente antropizadas, médio potencial de poluição. E C, então, são orlas que apresentam de médio a alto adensamento de construções, populações residentes, paisagens antropizadas, muitos usos, poluição sanitária, estética, sonora, visual, podendo incluir também as áreas de interesse especial. Então, aqui um exemplo, né, da classificação. A, então, com baixíssima ocupação, ali inclusive tem, né, por exemplo, um barracão de pescador, pode ser classe A ainda. Classe B já tem alguma ocupação incipiente, classe C, então, quando a gente já tem, né, uma ocupação maior. Então, aqui a gente tem uma grande área, acho que 3 trechos que são classe C, 1B e 1A, na minha percepção, tá? E agora eu quero consolidar com vocês. E já vou trazer, então, com relação ao quadro síntese, antes de eu sentar ali no computador e abrir o mapa, para vocês darem uma olhada e opinarem também. O quadro síntese, então, ele foi construído na visita técnica e a partir de várias reuniões que a gente já teve com o município e algumas outras contribuições. E esse quadro síntese, ele vai subsidiar a construção do quadro detalhado, que é esse negoção aqui, bem grande, tá? Que a gente vai construir ao longo dos próximos 2 dias de oficina, que são na semana que vem. Então, agora a gente traz um geral do quadro, que é o quadro síntese, tá? Que a gente traz, então, os problemas e potencialidades da orla, as atividades geradoras dos efeitos, dos problemas e das potencialidades, e os efeitos e impactos desses problemas e dessas potencialidades, que é essa parte em azul aqui, tá? E depois, lá em agosto, só que a gente vai definir as ações para resolver os problemas ou para melhorar as potencialidades, tá? Então, agora a gente precisa fazer essa reflexão sobre quais são os principais problemas e potencialidades e não nas ações ainda, como eu disse lá no início. Normalmente a gente já vem cheio de ideia na cabeça, mas essas ideias, elas têm que resolver algum problema ou otimizar alguma potencialidade. E esses quadros aqui, eles vão ser para cada um desses 5 trechos separados, tá? Esses 5 trechos do Ervino aqui que eu comentei. No total do município são 32 trechos. Então vai ter um quadro desse para cada um dos trechos. E essa outra parte aqui em amarelo é a fase de consolidação, que é, por exemplo, se tem alguma legislação relacionada ou se demanda alteração de legislação, criação de legislação, destinação de patrimônio da União, que é relacionado à SPU, indicadores também para monitorar o acompanhamento da ação, né, também porque vocês precisam monitorar a implementação desse plano através do Comitê Gestor da Orla. Então, a nossa tarefa agora é consolidar os trechos e os perfis que a gente vai no campo à tarde, classificar esses trechos de orla em A, B ou C. Aqui tem um resumo, tá, da classificação que o professor Celso trouxe na palestra dele, também foi bem útil, né, na nossa oficina lá no terminal turístico. Então, a minha ideia é a gente ficar no máximo, que horas são? 10h40. 10h40, então até 11h10, nessa questão dos trechos, e depois das 11h10 às 11h50 na questão do quadro síntese, que daí eu vou abrir uma tabela do Google Drive para a gente trabalhar então os problemas que a gente já mapeou, as potencialidades das atividades geradoras e os efeitos e impactos. Então estamos dentro mais ou menos do cronograma que eu tinha estipulado. Enquanto eu vou abrindo o
mapa ali para a gente consolidar as classes. Alguém tem alguma pergunta, colocação? Olha, associação da Cajueira. Então eu pedi uma coisa, sair daqui hoje, já, com alguma coisa assim, materializada, uma ação que aconteceu em algum lugar, porque na comunidade assim está muito. O pessoal está estigmatizado já com aquele negócio CD, plano diretor. Então todo mundo acha que o conselheiro aqui para destruir, e é o contrário. Sim. Pode falar bem pertinho do microfone. Essa é a sua pergunta. Essa é a pergunta. Não, é a pergunta do que eu quero ver se você se tal praia nós fizemos tal ação. Então, daí o pessoal começa a diferenciar uma coisa da outra. Bom dia, meu nome é Jaqueline. Eu acho que o que o Butiá quis dizer, para falar uma linguagem mais informal. Talvez as palavras, o PDI, que vocês estejam conversando, não seja entendido pela população de São Francisco. Existem muitas pessoas de baixa informação, baixa instrução, da importância de falar de povo para povo, para que olhem para vocês e entendam o que vocês estão falando. Não, talvez em datas vai ser feito isso, porque a galera que mora aqui, talvez não é a galera que entende de biologia, é a galera que entende que precisa de quiosque para a gente poder trabalhar. Eu acho que é isso. Muito bem, Jaqueline. Agora eu acho que é o momento justamente que a gente entra na parte mais... que a gente começa a observar. É que essa apresentação antes, ela é bastante formal, mas só que ela faz parte do processo. A gente tem todo tipo de público. Então, ela foi necessária para que todo mundo se aproprie do conhecimento. E de agora em diante a gente vai entrar na parte mais de ver mesmo, os trechos que a Samantha vai conduzir agora, eu vou passar para ela. E aí quem sabe agora vocês se sintam mais à vontade para começar a dar sugestões. Esse é o momento mais participativo, tá bem? Obrigada. Ele quer um exemplo prático, então, de algum outro município que já tenha implementado o projeto Orla, é isso? Então, cada município é muito diferente a realidade, né? Aqui mesmo em São Francisco do Sul, a gente tem realidades muito diferentes. Mas pensando aqui na realidade de vocês, o que eu tenho de experiência que é semelhante seria o litoral do Rio Grande do Sul, Imbé, que tem a questão das dunas também. Só que lá eles já têm um plano de manejo de dunas, que dá para proteger as restingas. E lá eles fazem passarela. E daí estava definido, por exemplo, já para colocar as passarelas lá em tais lugares. E foi o pessoal que foi morar na praia na pandemia, eles participaram da oficina, e tinha 5 cadeirantes que moravam naquela rua e eles precisavam que tivesse uma passarela ali. Então, dentro do plano de gestão foi colocado então, que das 17 passarelas para acesso à praia com acessibilidade, fosse colocada uma ali naquela localidade. Daí outro exemplo, por exemplo, de navegantes que a gente trabalhou, eles têm o PGI de 2003, de 20 anos atrás. E nesses 20 anos, então o município tinha 14 quiosques na praia, tipo como tem na Enseada, em cima da Restinga. E nesses 14 anos, então, todos esses quiosques foram retirados e foram recuperados. E hoje a Orla de Navegantes, não sei se vocês conhecem, mas tem toda uma colocação de decks e passarelas, e a Restinga ficou bem recuperada. E quando a gente chegou lá, daí o pessoal tinha outro problema. A Restinga está muito grande. Mas não é um problema, né? É uma coisa que tem que ter uma perspectiva diferente. Então, valorizar aquela Restinga. Tá escondendo coisa embaixo da Restinga, risco, mas daí também não é um problema da Restinga, sim, é um problema social associado. E nós vamos falando, no Gravatá teve erosão, esse problema de erosão também foi mapeado no plano de gestão lá de 2000. Agora, de novo, o município está com o processo para fazer o engordamento da praia. Então, que aqui vai ter alguns pontos também que tem processo erosivo, não aqui no Ervino em si, só se continuar a degradação da Restinga. Mas no canto mais ligado da foz do rio Itajaí, aumentou a praia em 100 metros de 2009 para cá. Cresceu a praia. E daí quando cresceu a praia, cresceu também a Restinga. Então ela ficou mais lenhosa, então virou árvore na Restinga, porque cresceu a praia. Então são dois exemplos assim próximos que tem que o projeto Orla ajudou a mapear. E no Rio Grande do Sul, com relação à pesca, lá tem a divisão das áreas de pesca e de surf, porque tem a pesca de calão, que não tem aqui em Santa Catarina.
Então, daí tem mais uma consolidação das áreas de pesca e de surf. Daí tinha também Capão da Canoa, uns surfistas novos, assim, que não conheciam a história da pesca na região, que não estudaram lá, né, que chegaram na pandemia também e queriam tirar a área de pesca. Não precisa ter área de pesca aqui. Poxa, 25 famílias dependiam daquela área. Daí tem todo esse processo também de sensibilização, né, de sensibilizar o surfista. Teve caso de corte de calão, então, né, que pode... Então, outros problemas associados, né, que vai ficar uma rede fantasma ali, vai pegar a fauna, pode pegar outro surfista também. Então, são alguns exemplos da experiência que eu tenho de projeto Orla, assim, na prática, o que pode ajudar. E daí depende muito da realidade de cada município. Deu para entender um pouco mais? Isso aí depende dos recursos. É do município? Não é do ações. Para as ações, daí depende. A gente vai mapear isso na etapa 2 também. Daí a gente vê a ação, o responsável e a fonte de recurso. E uma das etapas daí do projeto Orla é para análise do Estado e depois vai para análise lá de Brasília. E lá em Brasília eles fazem o catálogo de empreendimentos e por isso também a importância do Ministério do Turismo. Por exemplo, em Navegantes eles têm uma proposta de criação de uma passarela lá na Restinga também, muito bonita, e eles estão angariando recursos junto com o Ministério do Turismo para fazer essa passarela. Então, com o projeto Orla, tu acaba tendo um respaldo da sociedade civil e, digamos que, uma maior facilidade de conseguir o recurso, porque a sociedade já está de acordo com aquilo e não é uma ideia assim, né, do nada. Ela tem, então, um problema, uma potencialidade relacionada também. Então, cada atividade pode ter um recurso vinculado, às vezes uma fonte do próprio município ou um patrocínio, né? Tem casos aqui, tem as atividades portuárias, ou, né, da própria sociedade civil, tem projetos da sociedade civil, inclusive em Araranguá foi implementado o roteiro geoecológico em 2 fases, que são placas assim, em diferentes pontos do município, e foi com recurso de ONG, da SOS Mata Atlântica e do Fundo Casa. Então, depende da ação, pode ter um recurso vinculado. Na semana passada eu comentei sobre o linguado. Né? O linguado, ele é um estuário, mas eu acredito que ele seja de vital importância para o resultado da nossa orla. E eu acredito que se de repente a gente conseguisse, não sei se agora, mas no futuro próximo, começar a pensar nele, porque a cada ano ele se degrada por questões de uso, por questões de detritos que são jogados, né? Nós não temos um sistema de esgoto aqui, infelizmente isso tem acontecido. Pode ser que seja tarde demais em algum momento da gente começar a pensar nisso, mas eu acho que seria algo a se poder, de repente, deixar um parêntese aí para a próxima situação de projetos. Tá? Eu queria só lembrar desse assunto, porque seria legal a gente poder, talvez, visitá-lo aí em algum momento. Tá bom? Então, essa é a nossa segunda parte ali, mas eu já coloquei para a gente não esquecer o problema, né? Poluição na Barra do Linguado, que a Barra é a nossa área de atuação daí. Mas estão vindo para a questão da classificação, estão pensando aqui, né? Classe A é preservado, B mais ou menos e C já bem ocupado. Então, a gente tem 5 trechos aqui, e essa é uma ideia que eu trouxe. Então, né, sendo os 3 primeiros trechos classe C, o trecho da expansão do Ervino classe B, a Barra do Linguado classe A ou B. Por quê? Porque eu fui olhar o estudo do professor Celso e ele colocou como classe C, porque tem alto índice de poluição ali na Barra do Linguado. E conversando com a Alessandra, que fez, né, bastante estudo aqui na região já durante a graduação e o mestrado dela, ela falou que tem questão de metal pesado ali também, né, a poluição de Barra do Sul, que acaba chegando ali na região. Eu não sei o que vocês acham dessa classificação. Alguém tem alguma colocação sobre isso, município? Eu acho que é interessante colocar, vamos colocar o mapa ali de novo e revisar. Aqui é uma classificação, como a Samantha mencionou e explicou ali antes, essas classes A, B e C, como que ele está no momento. Por que é importante a gente saber? Às vezes alguma coisa que não está tão conservado como a gente deveria, ou não tão cuidado do ponto de vista, por exemplo, de saneamento, vamos supor. E
a gente consegue saber que ele está ali numa classe B, numa classe C, mas a gente gostaria que ele melhorasse. Então, se ele está naquela classe, a gente vai propor uma ação depois. Então, assim, são momentos, agora é uma classificação deles nessas categorias, e para depois a gente propor uma ação. Então, aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas se de repente vocês quiserem chegar mais perto, trazer as cadeiras, para olhar aqui a tabela e o mapa, esse aqui é o momento que a gente vai ver os pontos e vai poder apontar. Então, se alguém quiser fazer uma consideração também, se vocês quiserem, vocês podem chegar mais próximo, quem está no fundo que não vê, para que vocês possam efetivamente participar e pontuar. E se não estiverem entendendo o que a gente está colocando, pode pedir de novo. Regina, estou representando a CIS. Estava conversando com a Alessandra agora referente à posição do BIG. Eu achei bem interessante, porque o canal do Linguado hoje, ele tem bastante pessoas que vão lá passar o final de semana, acaba deixando muito resíduo, muito lixo, não tem cuidado. E hoje não tem ninguém que faça essa parte de, como é que eu posso dizer, preservação lá. E tem que começar por lá, porque está saindo e esgota no mar aberto, certo? Também tem que pensar lá com a preservação. Sim, não negar acesso, não negar que o pessoal vá lá, mas ter um comitê ou uma instituição que faça isso, planejamento, conscientização. E a conscientização não tem que passar por nós, tem que iniciar por nós, mas a gente tem que ensinar onde? Nas escolas. Eu acho que tudo começa lá na educação infantil, porque hoje a gente está aqui, a gente já é adulto, então a gente está sofrendo coisas que não foram estudadas há muitos anos atrás, e a gente está tendo a oportunidade agora de estar planejando um futuro próximo ou não tão próximo para as crianças e para a nossa velhice também, né? É uma sugestão. Bom dia, meu nome é Luiz, faço parte da Promover. Voltando àquele assunto da Barra do Linguado, lá embaixo, na UP5, UP45, ali está desenhado como se fosse tudo área A, mas como foi comentado, provavelmente tem resíduos da própria Barra do Sul, eu podia dividir aquela área. E eu acho, se eu não falo memória, aquela parte lá também faz parte de uma área de preservação. Então nós temos que ver quem seria a responsabilidade dessa área de preservação para evitar essa poluição que está tendo lá. E seria interessante a gente conseguir chegar lá até lá hoje também para verificar em loco lá o que está acontecendo lá, qual é a parte que está pegando lá. Obrigado. Para a Barra do Linguado, né? Eu tinha colocado como sugestão A, mas daí depois que eu olhei de novo o estudo do professor, falei com a Marilyn trazendo as colocações de vocês. A gente coloca então que o cenário atual ele está B? Eu acho que a sugestão dele também é interessante, dividir Barra do Linguado talvez em 2 trechos. O mais próximo da Barra como mais contaminado e o outro não tão contaminado. Daí a gente poderia fazer um AB e um B, alguma coisa, não, B e AB para cá. A nossa contaminação aqui é biológica, a vazão da água mais para o sul, mas quando o mar está revolto, as águas vêm para o norte. Então as águas que saem do Linguado ali, ó, ela começa a vir para as nossas praias que contaminam as areias. É uma boa colocação a dele. Ele está propondo aqui no caso que na verdade aquele trecho ali todo ele sofre também com a contaminação dessa água que sai do Linguado, né? Talvez não seja o caso de dividir, mas de manter, mas numa classe B toda aquele trecho. Para entender um pouco da classificação, nessa área aí que está sendo discutida no momento, eu não sei se a classificação compreende apenas o uso antrópico com construções e ocupação do território adentro, mas também nessa área tem um problema que aqui todos têm consciência, que é o uso inadequado da área de Restinga para motocross, e tem causado impactos ali com criação de trilhas, que dá para ver até pelo mapa, né?
se a ocupação, o uso, né, irregular dessa área pelas motocicletas, ela também influencia na classificação. Entre a questão do potencial poluidor, bem, agora travou ali a apresentação, que eu ia voltar no método, né? E o objetivo do método é o monitoramento, né? E ver como é que vai ficar, porque daqui a 5 anos vocês precisam revisar o projeto Orla de vocês. Então, ver se a classe piorou ou melhorou também é importante. Mas entra a questão do potencial poluidor. Então, né, no âmbito da poluição, entra, né, a sanitária, estética, sonora, visual. Então, tem vários tipos de poluição que estão relacionados também. É que eu botei novamente a classificação, né? Então, aqui, por exemplo, classe C, né, a multiplicidade de usos e alto potencial de poluição. Então, pode entrar essa poluição do motocross sonoro e também deve pingar óleo e coisas assim. Ali é porque não tem muita ocupação, mas tem bastante uso, né, irregular, né, porque não está ordenado. Todos concordam para a classe AB ou B? Qual é o entendimento aqui? Entendi que AB. Divide ou não divide? Eu acho que não, divide. Acho que não tem necessidade de dividir. Eu acho que também não tem. Eu também acho que não. Acho que não tem a necessidade de dividir, como foi bem falado. A poluição ela acaba vindo, contaminando ali o restante. Então não tem essa necessidade dessa divisão, porque querendo ou não, essa poluição ela está constante, presente ali. Por mais que naquele local não tenha a ocupação, mas ela tem sim o uso. E querendo ou não, a nossa vizinha Barra do Sul, ela é muito ocupada, lá com certeza é classificação C. E seguindo também o estudo do professor Celso, que classificou como C aquela área, justamente por causa dos nossos vizinhos ali que causam toda essa poluição, tanto sonora, quem já esteve lá, acampou lá, sabe que tu não precisa de nada, tu fica lá, tu escuta todinha o bailão da cidade vizinha, então tu não tem essa necessidade, né? Então a gente identifica sim todas essas problemáticas lá. E também o município, existem vários projetos para aquela área, tanto para a parte da preservação quanto da mobilidade da nossa ilha, porque ele é uma saída muito importante da nossa ilha, então nós temos que lembrar dessa mobilidade, dessa ligação com a Barra do Sul e São Francisco do Sul, até porque Barra do Sul ela tem a ligação pelas Salinas, que já está completamente asfaltada, até a BR-101. Então, a gente também tem que lembrar e visar esse desenvolvimento para a nossa ilha, né, para tirar um pouco o foco da 280. Então, é importante a gente visar tudo isso que nós temos para frente. E como está o cenário atual, é isso que eu falei. Existe a poluição sonora, existe o esgotamento sanitário, existe toda aquela ocupação do lado da Barra do Sul, por mais que o nosso lado não tenha essa ocupação, mas ele acaba sofrendo todo o que acontece lá. Mais alguém tem uma colocação aqui? Eu acho que ali na Praia do Ervino Sul, ela deveria entrar como classificação B. Tá, vamos bater o martelo no linguado, então, antes da gente voltar lá no mapa? Isso, eu acho que sim. Então, como é que ficou a Barra do Linguado? B, então? Porque ficou B, bem... B. E daí a gente tem, né, as duas que a gente já tinha batido o martelo ali, do norte da bandeira azul, que é C. Daí, agora eu vou dar um zoom lá nessa... Foi para onde? Oi, pessoal, bom dia. Jennifer, sou bióloga e estou aqui representando o Instituto Babitonga. O que eu acho que a gente poderia adicionar ali, se todo mundo concordar, porque às vezes a gente vai esquecendo ao longo do tempo quais os critérios que a gente utilizou para fazer essa classificação, que parece um pouco subjetiva, né? É difícil realmente, porque a gente não tem valores. É tantos por cento contaminado, 20% aqui, 80% lá. Infelizmente, a gente não tem esses dados precisos, que seria o ideal para a gente poder classificar verdadeiramente como A, ou verdadeiramente como AB, B, C. Então, para a gente não perder essa informação ao longo do tempo, do porquê hoje que é dia 25 de junho, a gente está classificando esses trechos como A, B ou C, eu sugiro a gente adicionar algumas informações ali dos critérios que a gente está utilizando, né? Como a poluição sonora, poluição da Barra da Lagoa, ali do linguado, para depois a gente poder até justificar o porquê que a gente definiu essas classes.
Obrigada. Eu percebi que há querendo responsabilizar a contaminação da Barra do Sul, do Linguado ali, no município vizinho. Mas nós aqui estamos ligando, onde tem calçamento aqui, está sendo ligado o esgoto da casa, aquele clube agora já estão poluindo muito e vão poluir muito mais conforme descimento não. Ou você pode pegar lá, tem a Viola e a Mani, e lá na boca do rio, lá para ver como é que está. Tem gente que toma banho ali praticamente no esgoto. O pessoal toma banho lá. Se fosse falar do seria mais ou menos pouco. Debaixo do papel, mas pode pegar água em qualquer lugar aqui. A contaminação simples, eu imagino que só do outro lado do invasor. Vem aquelas empresas metalúrgicas. Mas aqui no Leitinho, nós estamos contaminando muito. Somente essa lanchonete, eles jogam tudo ali. Vida sem a ligação. Já vem o calçamento com uma ligação do esgoto. Então não dá para a gente fechar os olhos daqui para essa situação aí. Tem que ser no talvez agora, de maneira, agora está mais difícil. Há uns tempos atrás que não tinha esse negócio de calçamento e não tinha muro, era mais fácil. Então esse negócio do esgoto, eu já subscrevi no ano 2002. Até tinha recurso do governo federal, a fundo perdido, que era só jogar tudo e fazer uma estação de tratamento aqui embaixo. E por gravidade, não precisa nem bombear. Agora não, está quebrando tudo, mas tem que fazer. E vão continuar contaminando aquela área lá, que podia ser um projeto de eficiência sensacional, marina, um monte de coisa. Mas afinal, foi perigoso. Samantha já anotou ali a questão sanitária e depois para as próximas etapas a gente deixar colocado ligação de regular de esgoto, né? Oi, bom dia pessoal. Então, só para aproveitar o gancho ali do nosso amigo e sendo bem rápido, tem uma questão mesmo, a gente vê que a prefeitura está com empenho aí, o poder público está com empenho de fazer o local crescer, aí a gente percebe isso. Mas arrumando mais um serviço aí para vocês, né? É uma coisa que eu já comento há muito tempo com vários conhecidos, essa questão do esgoto mesmo. Ele acertou na mosca mesmo esse problema, porque depois que começaram a fazer os calçamentos e com drenagem pluvial, tem muita gente que aqui na área central mesmo joga esgoto dentro dessas galerias e vai parar onde? No canal do Linguado. Então isso vai acabar retornando, como todo mundo já falou aí, né? Já falaram muito bem, então acho que deveria ter essa ação do município em fiscalizar, instruir os moradores a estarem fazendo de forma correta. Seria isso. Mais alguém? Você. Bom dia, gente. Meu nome é Sarita, sou moradora. E só uma questão de um comparativo ali da Zona Sul e da Zona Norte, se for fazer uma comparação de construções, do que já está pronto, eu acredito que ali a Zona Sul ela tem que entrar como uma classificação B, comparando com a Zona Norte do Ervino. Tu diria esse que está em azul aqui? Até chegar à Boca da Barra, antes de chegar da Boca da Barra, né? Que é esse que está em amarelo, então? Tá. Esse que está em amarelo, ele está em B. Se todos concordam, é claro. Não, aonde está C, aí eu acho que deveria ser B. Tá, que daí é o que está em azul, tá? Ou a gente pode juntar os dois também. Deixa eu dar um menos um aqui para entenderem melhor a localização. Então, na nossa visita técnica, a gente viu que aqui tinha mais casa nova, né? E vindo mais para uma região mais aqui, mais expansão. Até por isso foi a sugestão de dividir, que aqui seria B, né? E aqui parecia, né, pelo menos mais consolidada já a ocupação, mas vocês que são daqui, que seria então C. Por quê? Porque C
como está aqui, é de médio a alto adensamento. Então, ali seria um médio, a nossa percepção, assim como visitantes, né? Não moradores. Então, não sei se está de acordo em C, essa em azul, e B, a amarelo, ou se a tua colocação que seria B, todo esse azul, ou se a gente pode também expandir, porque aqui o 2 é o bandeira azul. A gente dividiu por ser bandeira azul, até por ter a prerrogativa de, né, nos próximos, ter a potencialidade para ter bandeira azul também. Oi, pessoal. Então, só indo um pouquinho ao encontro do que a Sarita falou, eu estava vendo aqui pelo mapa, e, por exemplo, o trecho azul, que é o T3, é isso, Praia do Rio Sul, se a gente diminuir o zoom, a gente consegue observar que tem áreas de ocupação diferentes. Mais ou menos ali no meio do azul, do meio para cima, tem uma ocupação urbana muito similar ao que ocorre ali no trecho da bandeira azul, que está em vermelho. Então, assim, ou a gente poderia juntar, essa é uma sugestão, esses dois setores, se houver algum interesse em ampliar a área de extensão do bandeira azul. Se não tiver essa intenção, a gente poderia deixar como um outro trecho diferente, porque eu entendo que ali dentro do azul a gente tem um trecho para o norte, que é mais ocupação urbana alta, de média para alta, e o azul para o sul, de ocupação média para baixa. Pelo menos a situação atual que a gente está olhando com base nessa imagem do Google Earth. Oi pessoal, eu sou a Lara, sou diretora de licenciamento da Secretaria. Só queria complementar essa separação, apesar dos dois trechos azul e vermelho terem ficado C, é por conta do bandeira azul. E o bandeira azul ele foi definido até onde a antiga malha asfáltica chegava. Então é por isso que está separado esses trechos. Apesar da classificação ter ficado a mesma, para a gente conseguir fazer essa avaliação como um projeto integrado, assim vai ser a melhor maneira quando a gente for para o quadro síntese, vocês vão ver que essa separação vai facilitar para a gente. Obrigada. Acho que a gente pode avançar agora, que a gente avança nas nossas discussões agora, não mais por trecho, mas nossa tabela, nessa manhã.